mulheres maravilhosas. Hoje estamos aqui para o nosso 21º encontro. Que bacana! Então, vamos lá iniciar. Hoje a gente está aqui com o nosso encontro 21. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Lamour, especialista em liderança feminina. Estou aqui nesse grupo, passando conhecimento, compartilhando com vocês, para alavancar o crescimento de vocês, o seu autodesenvolvimento. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem bacana. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de hard skills, soft skills. Acredito que sim. Mas human skills, você conhece? As human skills, elas são consideradas uma evolução das soft skills, mas com uma aplicação diferente. São habilidades interpessoais essenciais, características fundamentais e intrínsecas do ser humano, enquanto as soft skills são habilidades comportamentais. Então, aí já dá uma diferençazinha, tá? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um comparativo, tá? Entre hard skills, soft skills e human skills. Então, as hard skills, elas representam os conhecimentos técnicos, né? Aquela bagagem, aquela coisa que a gente traz de cursos, de formações, de faculdade, especializações, né? Por exemplo, né, a programação, fluência em idiomas, as habilidades específicas para uma profissão. Então, essas são chamadas as hard skills, a nossa bagagem técnica. Já as soft skills, elas refletem habilidades associadas ao emocional, tá? Ao social e ao emocional, que facilitam a interação e a comunicação no ambiente de trabalho. Por que no ambiente de trabalho? É no lado profissional, na área profissional, que a gente usa mais essas denominações, hard skills, soft skills. Então, os exemplos dessas habilidades empatia, a colaboração, as habilidades de comunicação e do pensamento crítico. Esses são exemplos, tá? Das habilidades emocionais. Mas a diferença, então, das human skills, elas diferenciam-se ao se aprofundar nas características fundamentais do ser humano, como a inteligência emocional, a adaptabilidade, resiliência, a ética. Então, elas complementam as hards e as soft skills, proporcionando uma base sólida para o sucesso profissional e para o sucesso pessoal. Mas na medida que as hard skills elas estão cada vez mais suportadas por máquinas, né? Ou seja, a inteligência artificial ela está fazendo, né, as tarefas que vêm das hard skills, da parte técnica, né? Do conhecimento técnico. Então, isso nos abre a possibilidade de olhar para dentro e desenvolver as áreas que a inteligência artificial e os robôs não conseguem captar. Ou seja, as habilidades que são essencialmente humanas, e nenhum robô, nenhuma inteligência artificial ainda chegou no nível dessas habilidades que são humanas. A inteligência artificial, por mais poderosa que ela seja, e está tão em alta hoje, né, ela não substitui a intuição, a criatividade e a empatia, que são muito característicos do ser humano. Então, a verdadeira inovação que a gente tanto está buscando hoje em dia, ela surge da interseção entre a tecnologia e a humanidade. E é nessa fusão dessas competências que nós encontramos o potencial para o extraordinário. Então, assim, muita gente tem medo, né, de ser substituídos por máquina, por robôs, por inteligência artificial. Mas, o que é necessário hoje em dia? Investir no conhecimento pessoal, no autodesenvolvimento, para que essas habilidades humanas, elas se sobressaiam.
Mas para reencontrar essa nossa essência, é fundamental olhar para o nosso interior, compreender os nossos próprios sentimentos e também cultivar a empatia em relação aos outros, né? Somente assim a gente pode estabelecer conexões mais profundas, né? Mais profundas, mais autênticas com as pessoas que estão ao nosso redor. E ao valorizar essa introspecção e o entendimento das emoções, nós redescobrimos o sentido das nossas ações e das atividades diárias. Então, isso nos vai permitir viver de forma mais consciente, apreciar cada momento e encontrar satisfação, uma satisfação genuína nas nossas realizações. A busca por essa conexão interior é o caminho para uma vida mais significativa e realizada. Então, hoje eu vou abordar essa questão das human skills, mas não no sentido profissional somente, no sentido de expansão pessoal, de melhoria pessoal. As human skills, elas não se restringem ao ambiente corporativo. As human skills são características humanas, e nós, humanos, nos relacionamos em qualquer meio que a gente esteja. Nós somos frequentemente ensinados que trabalho e vida pessoal, elas devem ser tratadas como esferas totalmente diferentes, distintas, né? A gente foi educado, né? Os problemas do trabalho ficam para fora de casa, os problemas de casa ficam para fora da porta do trabalho. No entanto, essa concepção, ela, embora ideal, ela é utópica. A gente sabe que se a gente está com um problema pessoal, isso vai afetar o nosso profissional. É impossível você tirar o pensamento, você tirar a sua preocupação, vestir o uniforme ali do trabalho na sua mente e esquecer da vida pessoal. E vice-versa, se a gente está com problema no trabalho, por mais que você chegue em casa, tente esquecer, se há uma preocupação, se há alguma coisa acontecendo, é inevitável que a gente vai ligar uma coisa com a outra. Isso vai interferir nas nossas emoções, né? Então, na realidade, o que nós experimentamos no trabalho tem sim impacto na nossa vida pessoal, assim como as questões pessoais podem repercutir no nosso desempenho profissional. É impossível, né, separar completamente esses dois aspectos. Crises pessoais podem afetar o rendimento no trabalho e os problemas relacionados com a casa afetam o nosso trabalho, né? Então, lidar com essa interconexão requer equilíbrio, tá? Isso é importante. O trabalho, ele não pode se sobrepor à vida pessoal, assim como a vida pessoal não pode se negligenciar as nossas responsabilidades profissionais. Por isso, desse equilíbrio, dessa harmonia entre a vida pessoal e profissional. Então, nesse contexto, as human skills, elas desempenham um papel crucial, pois elas são fundamentais para implementar esse equilíbrio necessário. As habilidades como a empatia, a inteligência emocional e o pensamento crítico nos ajudam a compreender os nossos próprios sentimentos e o dos outros, dos nossos colegas, dos nossos familiares, da nossa equipe, dos nossos amigos, né? Por que não? E isso nos auxilia na tomada de decisões conscientes, né? Tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Então, ao desenvolver essas competências, nós somos capazes de enfrentar os desafios de forma mais saudável, equilibrando as nossas vidas e construindo relacionamentos mais significativos em todas essas esferas que a gente convive, né? Então, o foco das human skills é um caminho essencial para alcançar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, promovendo, assim, um bem-estar geral na nossa realização, né? E a autoconfiança, onde ela entra nisso, né? A autoconfiança é uma habilidade essencial que exerce influência em todas as áreas da vida. Tudo parte da autoconfiança. Todas as ações, os sentimentos, as limitações, as crenças, elas são moldadas pela nossa crença em nossa própria capacidade.
Então, tudo depende da autoconfiança. É importante lembrar que as pessoas elas podem esquecer facilmente o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, por isso é fundamental agir com a intenção em tudo que a gente faz. Porque ao cultivar a autoconfiança, nos tornamos mais resilientes diante dos desafios, abraçamos mais as oportunidades com mais coragem, enfrentamos essas nossas limitações com determinação. Então, essa postura fortalece os nossos relacionamentos, né, pessoais ou profissionais, porque transmitimos, assim, uma energia positiva e empoderadora às pessoas que estão ao nosso redor. Então, agir com intenção nos permite se conectar genuinamente com os outros. E assim a gente consegue demonstrar a empatia, a compreensão e o cuidado nas nossas interações, tá? Então, dessa forma, criamos um impacto duradouro e significativo nas vidas das pessoas, tornando essas relações, as nossas relações, mais enriquecedoras e mais autênticas. Então, quando a gente tem uma autoconfiança grande no nosso conhecimento, na nossa postura, a gente consegue se posicionar de uma forma mais empática, mais resiliente, e isso vai refletir nos nossos relacionamentos. E a autoestima? Autoestima e autoconfiança, elas andam juntas. A autoestima, ela é a percepção que uma pessoa tem de si mesma, né? Então, quando alguém possui uma autoestima elevada, ela é capaz de se valorizar, de se sentir satisfeita com as suas características, satisfeita com as suas ações, além de confiar nas suas capacidades. É uma avaliação subjetiva de si mesmo, né? Essencialmente, abraçando quem se é, aceitando-se, né? E a autoconfiança, por sua vez, ela representa o poder que possuímos para agir e realizar as nossas aspirações. É um sentimento de confiança nas nossas habilidades, nas nossas qualidades, nos nossos julgamentos, né? Então, essa autoconfiança é de suma importância para a saúde mental e o bem-estar de cada pessoa. É importante ressaltar que a autoconfiança e a autoestima, elas estão intrinsecamente conectadas. Então, ao cultivar a autoconfiança, a pessoa fortalece a sua autoestima. Quanto mais autoconfiança, maior a autoestima, né? E isso ajuda a se tornar mais resiliente diante dos desafios e ainda ampliando a capacidade de lidar com os altos e baixos. Então, quando a gente tem uma autoestima elevada, uma autoconfiança, você vai se deparar com desafios, vai se deparar com dificuldades, mas você tem mais confiança para enfrentar os desafios, né? Então, portanto, é importante trabalhar o desenvolvimento da autoconfiança. Isso é essencial para nutrir uma autoestima saudável, né? Permitindo que você explore todo o seu potencial e desfrute de uma vida mais gratificante e significativa. E a motivação? Motivação é um tema muito discutido atualmente, né? A gente tem que estar motivada, a gente tem que fazer tem várias ferramentas para a gente se motivar. Mas é importante entender a diferença entre motivação e inspiração. Quando falamos de motivação, muitas vezes a gente imagina alguém oferecendo palavras positivas, que as pessoas ficam entusiasmadas e desejam agir de alguma forma diferente, né, para melhor. Mas o que realmente é a motivação? É ter um motivo legítimo que te impulsione à ação. Então, essa motivação verdadeira, ela tem que estar enraizada em um propósito estabelecido por você. Não pode ser meramente o resultado de palavras impactantes. A realidade é que esse estímulo externo que a gente recebe, que a gente acha que vai nos motivar, essa motivação momentânea, ela nem sempre está presente quando você mais precisa dela. Então, a verdadeira motivação, ela surge quando o motivo vem de dentro de você.
Algo que mesmo diante de desafios, de dificuldades e imprevistos, vai te impulsionar a seguir em frente. Então, haja o que houver, você vai continuar motivado em busca dos seus objetivos, né? Então, lembre-se que a motivação não se trata apenas da vontade, mas sim de um motivo concreto, tá? Que capacite a realizar algo. Não basta ter vontade. Tem que ter aquele motivo lá que realmente vai te impulsionar a fazer aquilo que é necessário. Então, quando o seu propósito é genuíno, é embasado nos seus valores, nos objetivos pessoais, você vai encontrar a força necessária para enfrentar os obstáculos, para persistir nas suas metas, né? Tornando-se verdadeiramente motivado para alcançar seus sonhos. E a intuição. Ninguém fala da intuição, né? Human Skills, aí a gente começa a abordar essa outra esfera, né? A intuição, ela é uma habilidade humana extremamente poderosa, que envolve a capacidade de perceber, pressentir ou discernir algo, né? Independentemente do raciocínio lógico. Por isso que, assim, as human skills, eu vou reforçar de novo, são habilidades que a gente desenvolve e que não tem na inteligência artificial, não vai ter no robô. Pelo menos até agora, ninguém conseguiu colocar isso em prática, né, nas máquinas, né, desenvolver a intuição e tal. Então, embora muitos possam menosprezar a intuição por não ser algo tangível, né, ela é essencial não apenas para a sobrevivência humana, mas também para todos os aspectos da vida. Então, lá no âmago do nosso ser, sabemos o que realmente queremos fazer, né? É aquela vozinha interna saudável, né? Que nos orienta, e é tão importante a gente ouvir, né? Nossa, faz tal coisa. Não, tô querendo fazer tal coisa. Acho melhor não. Então, às vezes, a gente tem que ouvir essa vozinha. Mas cuidado, para que não seja uma vozinha de crença limitante que vai te impedir, né? Então, a gente tem que prestar muito atenção, tem que se autoconhecer, porque fica nesse limiar, né? A sua intuição, ela possui uma clareza sobre o que você deve fazer, quais são os seus verdadeiros desejos. Por isso é crucial respeitar essa intuição e valorizar. Então, ela pode ser uma aliada valiosa, né, ao tomar decisões e percorrer o caminho mais autêntico e significativo na sua jornada. E uma outra human skills é a generosidade. A generosidade, ela é uma virtude que envolve fazer coisas que ajudem e que facilitem a vida das pessoas. E isso trazendo benefício para elas e o benefício para você automaticamente, né? Então, ser generosa significa agir em prol dos outros, né? Dos interesses, do bem-estar dos outros. E isso é uma atitude magnânima, né? Então, as pessoas generosas, elas não fazem distinção entre indivíduos, tratando como igual e com respeito, com a mesma consideração, independentemente da sua posição social ou do cargo, né? Então, elas compreendem que cada vida merece ser valorizada e receber a atenção digna. Então, a verdadeira generosidade é aquela que dá sem esperar nada em troca, revelando, assim, um espírito desprendido, né? Desprendido e compassivo. Ao agir assim, então, contribui para um mundo melhor, mais solidário, mais amoroso, criando conexões significativas com aquelas pessoas ao seu redor. E uma outra human skill é a persistência e a perseverança. A persistência, ela é a qualidade de ser constante e de se manter firme por um longo período, buscando a permanência em uma tarefa ou objetivo. Então, isso é a persistência. Estar sempre se manter firme naquela tarefa, por exemplo, né? Então, isso envolve perseverar e continuar fazendo as coisas da mesma maneira, sem desistir facilmente. Já a perseverança, ela está relacionada a um propósito nobre. Então, significa persistir e manter-se firme nas mesmas atividades, mas encontrar outras formas de abordagem quando algo não está funcionando conforme planejado.
Então, a perseverança, ela impulsiona a busca por soluções alternativas, sempre mantendo foco no objetivo maior. Ambas são virtudes importantes que nos conduzem em direção ao sucesso e ao alcance dos nossos objetivos, seja através da constância e da determinação, ou pela adaptabilidade e resiliência, né, para superar os obstáculos do caminho. Então, a persistência, você vai continuar na tarefa em busca do seu objetivo, né, com essa constância. A perseverança é porque você tem um objetivo maior dentro de si, esse propósito, né, que vai te impulsionar a se manter firme, embora hajam dificuldades, e você pode até mudar a forma de fazer, mas para não fugir do seu propósito. E a garra e a determinação. A garra é a força de vontade, né, o famoso sangue nos olhos. É a determinação de não desistir jamais e continuar persistindo diante dos desafios e das dificuldades. Já a determinação é o que se precisa para prosseguir no caminho e não abandonar os objetivos. Então, nada é capaz de deter alguém que seja altamente determinado. Então, todas essas habilidades, elas são essenciais para alcançar o sucesso, e eu encorajo vocês a exercitá-las no seu dia a dia, para se tornar cada vez mais natural, para alcançar as realizações cada vez maiores, tá? Bom, nós temos ainda o pensamento crítico. Pensar criticamente não se trata de criticar indiscriminadamente tudo e todos sem critério algum, tá? Pelo contrário, refere-se a uma abordagem, né, que envolve o questionamento construtivo. Então, o pensamento crítico, ele nos capacita a analisar os fatos de maneira mais objetiva e investigativa, com o intuito de formar opiniões fundamentadas, de ajudar, de contribuir para a melhoria, né? Então, pensar criticamente significa considerar a situação sob diferentes perspectivas, né? Isso nos permite adquirir uma visão mais ampla, né, e completa do assunto que está em questão. E nós temos também a curiosidade e a criatividade, que é a composição do pensamento crítico. A curiosidade, ela impulsiona a busca pelo entendimento do que está ocorrendo e como a gente pode aprimorar. É aquele desejo intrínseco de compreender as coisas, né? De manifestar aquele, como um anseio intenso por ver, por conhecer, por ouvir, por experimentar. Já a criatividade, ela vai além das habilidades artísticas. Na verdade, ela está relacionada à capacidade de encontrar as soluções, né? Então, é o talento para criar, para inventar, para inovar, né? A sua fonte, ela reside nas experiências e nos nossos repertórios pessoais, né? Nas vivências que a gente teve, que ao se conectar, né, geram novas ideias e criações originais. E a paixão? Assim como o propósito, é possível nutrir mais de uma paixão ao longo da vida, e até mesmo mudar de paixões ao longo do tempo. Nesse contexto, tá, não estamos nos referindo à paixão romântica, mas sim aquela intensa e ardente afinidade por algo, né? O apreço por uma atividade, um momento, uma situação. Então, é crucial a gente considerar que para se apaixonar verdadeiramente por algo, é importante tê-lo experimentado, né? Afinal, como que a gente poderia se apaixonar por algo que a gente não conhece, né? Então, à medida que nós nos permitimos experimentar e vivenciar as coisas novas, as nossas paixões vão sendo moldadas e até transformadas, né? Então, é impossível definir com certeza qual é a nossa paixão se não nos abrimos às experiências e aquela exploração do mundo ao nosso redor. Então, a chave para descobrir as nossas paixões é a coragem de nos lançarmos em novas experiências. Assim, a gente consegue permitir que o nosso verdadeiro eu floresça
e se conecte com o que mais nos encanta. Então, é aquela paixão, por escrever. Se você escrever um livro algum dia, você vai começar a gostar e isso desenvolve uma paixão por escrever. Mas como que eu vou dizer que eu tenho uma paixão por escrever se eu nunca experimentei, né? Uma paixão por viajar, uma paixão pelo meu trabalho, né? Como que eu vou gostar do meu trabalho se eu não me permito, né, explorar, conhecer, gostar, desbravar, enfrentar as dificuldades? Então, as paixões, elas vão surgindo conforme a gente tem contato, né? Agora, uma habilidade importantíssima. E eu falo que é o mal do século, é não ter comunicação. Então, vamos ver sobre o impacto da comunicação. Muitas vezes, a gente subestima o impacto emocional que a comunicação pode causar nas pessoas, né? A maneira como a gente se expressa, o tom de voz que utilizamos, a velocidade desse discurso, as pausas que fazemos e até mesmo a linguagem corporal que adotamos, tudo isso desperta emoções no interlocutor, né? Com a pessoa que a gente está dialogando, que a gente está que está recebendo essas informações. E, por sua vez, essas emoções elas podem gerar reações e influenciar os comportamentos. Então, a essência da comunicação, ela reside na conexão que estabelecemos com os outros, tá? É essencial lembrar que, ao longo dos anos, as palavras ditas podem ser esquecidas, mas a forma como elas foram expressadas por nós permanecerá na memória das pessoas. Então, por isso é crucial cultivar uma comunicação empática, né? Respeitosa e consciente, a fim de construir as relações mais significativas e duradouras. O impacto emocional que geramos através da nossa comunicação, ela pode deixar uma impressão duradoura na vida das pessoas com quem nos relacionamos, sejam elas boas ou ruins, né? E a comunicação eficiente, então, ela vai muito além do que você diz e sim do que o outro compreende. Complicado. Porque, assim, às vezes a gente fala de uma maneira, quer expressar alguma opinião, algum recado, alguma coisa, mas a pessoa entende totalmente diferente. Então, a responsabilidade da comunicação é de quem está comunicando, não de quem está recebendo. Óbvio, né, que se a pessoa está numa situação reativa, ela não vai nem escutar o que você está falando, né? Então, se a pessoa interpretar de maneira diferente do que você quis transmitir, então ocorreu uma falha na comunicação, né? Então, para evitar os desentendimentos, é bom a gente tomar alguns cuidados, tá? Organize o seu raciocínio antes de falar, né? Para evitar as informações desconexas. É bom dar importância à mensagem que deseja transmitir e se certificar de que seja clara e objetiva. Tenha o seu objetivo bem detalhado, bem definido, para que a comunicação seja direcionada e eficaz, né? Sem rodeios, porque quando a gente começa a fazer muitos rodeios, a pessoa já nem presta mais atenção no que a gente está falando, né? E evite os duplos sentidos, né? E ambiguidades ao se expressar. Então, busque clareza nas suas palavras. Você ficar dando duplo sentido ao que você está falando, por meias palavras, né? Será que a pessoa vai compreender o que realmente você está querendo dizer, né? E se perceber que a pessoa não entendeu completamente, não hesite em perguntar e esclarecer as eventuais dúvidas, tá? É sempre bom a gente se certificar que a pessoa entendeu o que a gente está falando. Um exemplo, falar do meio corporativo, né? Passei uma tarefa para alguém da equipe, né? Será que ele entendeu o que eu estou pedindo, o que eu estou solicitando? Então, é válido fazer uma confirmação. Fulano, só para alinhar, ver se você entendeu o que eu pedi. Conta para mim o que é que está sendo solicitado. Se ele falar exatamente o que foi comunicado, foi solicitado, ótima comunicação, foi efetiva. Senão, aí é a hora de ajustar, né? Porque quantas vezes a gente tem uma surpresa, não, eu pedi para fazer tal coisa, faz outra, né? E isso não é só no trabalho, né, gente? Isso é em casa também,
Acontece bastante, né? Então, lembre de que a verdadeira comunicação, ela não se trata apenas de passar as informações, mas também de considerar como o outro se sentirá em relação ao que foi comunicado, né? Então, uma comunicação ineficiente, ela pode gerar consequências negativas e desencadear até os problemas de diversas áreas, né? Impactando negativamente a situação como um todo, né? De relacionamentos, de conflitos, de interpretação, enfim. E a próxima Human Skills é a tão falada empatia, né? Então, essa palavra, ela está em destaque no momento, né? Se fala muito, apesar de ser muito falada, ela nem sempre é colocada em prática, né? Então, na sua essência, a empatia, ela consiste em se colocar no lugar do outro, buscando sentir o que o outro sente. O conceito é lindo, né? Mas é de extrema importância, e é de extrema importância de ser adotado. Só que é fundamental reconhecer que nunca será possível se colocar completamente no lugar do outro, né? Então, cada pessoa, ela carrega consigo as suas vivências, né? Que são únicas, que são complexas, são moldadas, né? Por experiências, por medos, por traumas, enfim. Então, essa singularidade, ela torna impossível experimentar algo exatamente da mesma forma que o outro vivencia, né? Então, ninguém sabe das minhas dores, dos meus receios, dos meus medos, dos meus traumas, para que a pessoa consiga se sentir muito da mesma forma que eu estou me sentindo, do que eu estou pensando, do que eu estou passando, né? Então, é fundamental se questionar como é estar na pele do outro, né? Para compreender verdadeiramente os seus sentimentos e reações. Porque assim, a gente, não, eu sou muito empático, eu entendo o que você está passando. Será que a gente entende mesmo, se a gente não parar, analisar a situação e realmente se colocar, tentar vivenciar, né, aqueles sentimentos, aquela situação da pessoa? Então, assim, embora a gente não consiga alcançar um entendimento completo, né, do que o outro sente, a prática da empatia, ela nos permite desenvolver uma compreensão mais profunda, mais sensível, né? E isso contribui para o fortalecimento das relações, né? Dessas relações interpessoais e, principalmente, a construção desse mundo mais compassivo, mais solidário, né? Então, a empatia, ela é muito importante, porque a tendência é que a gente viva, cada um a sua vida, o introspecto ali, né? Mergulhado no seu trabalho, mergulhado nas redes sociais, no seu mundinho, e a gente esquece das outras pessoas, que elas têm sentimentos, que elas têm problemas, que elas têm emoções, né? Que a gente precisa captar, precisa entender, precisa ser compreensivo com isso, né? Então, meninas, era isso que eu tinha que trazer para vocês sobre Human Skills. Lembrando que as habilidades técnicas, elas nos trouxeram até aqui. Mas são as habilidades humanas que irão nos levar para mais longe. Tá? Então, fica o recado. É importante a gente cultivar todas essas human skills, seja para o ambiente corporativo, mas principalmente nos nossos relacionamentos. Boa noite, um beijo para todas. Obrigada.